Olá, o meu nome é Catarina, sou fisioterapeuta e nesta sessão vamos falar daquilo que será a vossa rotina após o nascimento do bebê. Os cuidados básicos que devem ter e a forma como vocês, pais, podem e devem partilhar tarefas para simplificar a vossa vida. Vamos lá? Se antes de nascer vocês já tinham dúvidas, então agora, depois dela ou ele nascer, vão ter a sensação de que têm ainda mais dúvidas e receios. Mas não se preocupem, é perfeitamente normal e todos os pais passam por isso. É um processo de conhecimento para todos e das vossas dúvidas sairão as respostas. Também o bebê vai estranhar tudo: a roupa, as luzes, o barulho, a fome, o frio e as sensações. Inicialmente vai-vos reconhecer pelo cheiro e pela voz e é isso que o vai confortar, além do contacto pele a pele. Vão notar que nestes primeiros tempos eles vão estar mais sensíveis a ruídos fortes, precisam de mais sossego e de contacto direto. Não vão gostar de banhos, pesos e medidas, mas gostam de sentir o toque e ouvir-vos falar. E claro, vão gostar da pele e do peito da mãe. A adaptação à amamentação não será a única exigência que a mãe vai ter nas primeiras semanas. Ela vai estar também a recuperar lentamente do parto e a gerir a privação de sono. Tudo isto significa que a organização de tarefas em casa vai ser mais difícil, mas nunca deve sobrepor-se ao descanso. Mãe e pai vão precisar de se revezar e descansar e por isso devem aceitar que vão ter que adiar lavar a roupa, vão ter que estar mais dependentes de refeições pré-cozinhadas ou antes do parto deixem refeições feitas e congelem. Ainda assim, é importante encontrarem estratégias para continuar com a casa limpa e bem arejada. Quanto ao cuidado da roupa do bebê, deve ser lavada com detergente próprio e sem amaciador. A roupa do bebê não precisa de ser passada a ferro e é mais energia que conservam para outras tarefas. Agora sim, vamos focar-nos um pouco mais nos cuidados que devemos ter nestes primeiros dias, semanas e meses do bebê. Entre os cuidados gerais e do dia-a-dia estão os de higiene, que envolvem várias ações e em diferentes áreas do corpo do bebê. A limpeza da cara, as orelhas, os olhos, o nariz, as unhas, a crosta láctea, o rabinho ou o cordão umbilical, todos eles implicam zelo e manutenção, e há formas mais corretas de o fazer. Vejamos cada um destes casos. O exterior das orelhas e o interior do nariz podem ser facilmente limpos com apenas uma fralda de tecido seca ou uma compressa. Em ambos os casos, podemos usar também gotas de soro fisiológico e, no caso dos olhos, limpar sempre de fora para dentro para evitar correr o risco de espalhar uma possível conjuntivite. Também a limpeza das unhas é relativamente simples, feita através de uma lima ou tesoura de pontas redondas, preferencialmente enquanto o bebê estiver a dormir. Quanto à crosta láctea, ela pode aparecer na cabeça do bebê e atrás das orelhas, graças às glândulas sebáceas presentes na face e no couro cabeludo, que estão aumentadas durante o período neonatal e produzem sebo durante algumas semanas. Sabemos que ela vai desaparecer com o tempo e até isso não acontecer, nunca devemos arrancar estas crostas. Podemos sim colocar óleo de amêndoas doces sobre a cabeça do bebê na altura do banho ou pode também pôr um pouco do próprio leite materno por ser cicatrizante e hidratante. Caso a crosta apresente vermelhidão, é importante consultar o pediatra. Quanto à muda da fralda, a limpeza do rabinho deve ser sempre feita no sentido de frente para trás e muda consoante o sexo do bebê. Por exemplo, no caso de uma menina, deve-se limpar sempre da frente para trás, sem esfregar e sem necessidade de afastar muito os lábios vaginais. Atenção que as meninas nascem com a vulva um pouco mais vermelha e inchada e por vezes com corrimento vaginal, mas nada disto é problemático. Para os meninos, é importante limpar bem a zona da pilinha e do períneo e, antes de colocarem a fralda, devem certificar-se que a pilinha fica colocada para baixo. E atenção também quando abrem a fralda. Devem colocar uma compressa a tapar para evitarem serem atingidos por um xixi. No geral, seja menino ou menino, devem utilizar toalhitas apenas quando vão à rua, uma vez que elas são um pouco agressivas para a pele de um recém-nascido. E, na muda da fralda, devem utilizar um pano ou compressa com água, que tanto pode ser a primeira água lavante do bebê, como a água da torneira ou uma junção de água com óleo de amêndoas doces. Nem sempre será necessário um creme muda-fraldas. É importante sim quando houver sinais de assadura, mas lembrem-se que basta apenas uma pequena quantidade nessa zona. Por último, o cordão umbilical. À medida que o tempo passa, ele vai ficando escuro e duro e acabará por cair mais ou menos ao final de 6 a 10 dias. Atualmente, é recomendado limpar muito bem com compressa de gás esterilizada e soro fisiológico,
tendo sempre em atenção para que fique completamente seco, especialmente após o banho. Se o vosso bebê for um menino, devem ter cuidado para, ao pôr a fralda, baixar sempre a pilinha para não molhar o cordão umbilical quando urinar. Fora isso, devem manter-se apenas atentos se o cordão ficar vermelho, tiver cheiro ou líquido. Nesses casos, claro, é importante procurarem a análise e parecer do vosso pediatra. No dia em que o cordão cair, a pele vai deitar um líquido que deve ser limpo com gás esterilizada e depois é só deixar secar ao ar. Passamos agora ao momento do banho. Aqui importa saber quando e como é que ele deve ser dado e ainda quantas vezes. Respondendo ao quando, tudo depende da reação do bebê ao banho. Se for algo que o acalma, o melhor é ser dado à noite. E se for algo que o estimula, o melhor será de manhã. Como esta é uma atividade que, por norma, os bebés não gostam, recomenda-se que esteja mais ou menos coordenada com a atividade de mamar. Se o banho for antes da amamentação, o bebê vai chorar e fica agitado com fome. E por isso, o melhor será dar o banho depois de mamar, caso o vosso filho ou filha não bolse muito. Quanto ao como, no primeiro mês de vida, os banhos devem ser rápidos e, entre preparar o bebê, dar banho e vesti-lo, não deverão passar-se mais do que 10 minutos. Por isso, o ideal é ter já definida e preparada uma linha de montagem, ter a banheira pronta, juntamente com uma toalha e a roupa escolhida para aquecer logo o bebê. Podem começar por lavar a cara, pescoço, orelhas e olhos com a ajuda de compressas e água, estando o bebê ainda vestido. Depois, podem despí-lo e colocá-lo na banheira com um pouco de água a cobrir o fundo a 37 graus. Numa banheira normal, isto equivalerá mais ou menos a um terço da sua capacidade, ou seja, um palmo. Podem misturar um pouco de loção de banho ou óleo de amêndoas doces. Tenham atenção que não devem esfregar para conservar o vernix. E, quanto ao uso de esponja, não será necessário, visto que é um meio propenso ao desenvolvimento de bactérias. Devem começar com o bebê de barriga para cima e segurá-lo de forma a que a sua cabeça fique apoiada no vosso antebraço. De seguida, podem ensaboá-lo com a mão, começando primeiro pela cabeça, da frente para trás, depois seguem-se os braços e as pernas e, finalmente, viram-no de costas, de forma a que a cara fique apoiada no braço também. Assim, é mais fácil para lavar as costas e sempre, em último lugar, o rabinho. Lembrem-se que os recém-nascidos também podem reagir mal a tudo isto, se não sentirem fronteiras. Por isso, devem tentar sempre manter o contacto possível com o bebê. Aproximem o vosso corpo tanto quanto puderem para ele vos sentir e vão sempre falando com ele para ouvir a vossa voz. Por último, sobre quantas vezes deverão dar-lhe banho, façam-no preferencialmente dia sim e dia não. Como o bebê ainda não transpira e ainda tem o vernix, não há necessidade de o fazerem todos os dias. Podem eventualmente intercalar banhos de banheira com banhos de compressas, mas sempre que houver cocó até ao pescoço já sabem que é sempre a hora de um bom banho. Os produtos que usarem para o banho do bebê devem ser todos da mesma gama e o gel lavante não deve ser colocado diretamente sobre a pele. Devem primeiro diluir em água. E, caso queiram colocar-lhe creme hidratante, não apliquem na cara, genitais, mãos ou pés. Como diz a canção, dormir é muito bom e é mesmo! E para facilitar o vosso tempo de descanso e do bebê, também há formas mais corretas de o fazer, respondendo às questões de como, onde e como o acordar. O recém-nascido passa a maior parte do tempo deitado e durante estes períodos vai continuar a crescer, pelo que são preferidas posições em que o corpo fica alinhado. Como tal, deve ser minimizado o tempo na espreguiçadeira ou no ovo e sempre de barriga para cima, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. Fora as dormidas, deve ser incentivado a adotar outras posições. Seria bom ele ficar de barriga para baixo quando lhe mudam a fralda, quando brincam com ele ou quando o massajam, para ganhar controle da cabeça e força nos braços. E quanto ao sítio onde dormir, já sabem que, idealmente, é no berço. Podem fazer um envelope de lençóis à sua volta para ele ou ela sentirem fronteiras. Dormir na cama dos pais não é perigoso se não estiver muito quente, mas seria bom que a partir dos 6 meses o bebê começasse a ganhar alguma independência e dormisse sozinho no seu quarto. Mas tudo depende de bebê para bebê e da própria mãe. É muito importante fazer a distinção entre dia e noite. As cestas devem ter sempre luz e os longos períodos de sono à noite devem ser mais escuros. E, finalmente, sobre o acordar, deve acontecer caso passem mais do que 3 horas entre as mamadas ou se tiverem engurgitamento mamário. Podem começar por
retirar a manta ou lençóis para permitir movimentos, amamentar numa posição mais vertical, massajar com carinho e conversar com ele, ou então esperar 30 minutos e tentar novamente sem nunca bater ou abanar. E por último, vamos falar das cólicas. São muito comuns nesta primeira fase de vida dos vossos filhos e podem deixá-los muito vermelhos, irritados e com a barriga muito dura. Elas podem ter início a partir da primeira ou segunda semana de vida e vão até aos 3-4 meses, que é quando o sistema digestivo do bebê ainda é imaturo. Costumam ter maior incidência ao final do dia. Mas o que é que vocês poderão fazer para tentar contornar ou atenuar a situação? Podem e devem rever a forma como estão a pegar, amamentar, porque o leite materno tem propriedades laxantes e o bebê pode pedir mais mama nestas alturas pelo conforto do calor da mãe e da sucção, evitar medicação, usar sempre medicamentos para as cólicas não é recomendado, da mesma forma que não devem usar sempre o bebê gel ou clisteres, porque assim o intestino não matura. No máximo, podem utilizar a cânula do laxante para estimular a pontinha do ânus do bebê e promover a saída de gases. No entanto, este é um procedimento um bocadinho mais invasivo. Estimular a mobilização dos membros inferiores, utilizar almofadinhas de sementes mornas e, muito importante, massajar, sobretudo numa posição fletida e com os movimentos no sentido dos ponteiros do relógio, intercalando círculos na barriga com flexão dos joelhos. Podem utilizar óleo nas mãos quentes e fazer 6 movimentos durante aproximadamente 10 minutos. As massagens, além de serem uma forte ajuda para aliviar as cólicas do bebê, fomentam muito a existência de uma ligação forte entre ele e os pais. Nos primeiros 6 meses, a massagem pode ser diária e depois de aprender a andar, podem passar a 1 ou 2 vezes por semana. Para qualquer um dos casos, o ideal é que sejam feitas quando o bebê estiver acordado, calmo e receptivo. Ou seja, é importante criar a rotina da massagem para que o bebê consiga reconhecer o momento e se sinta assim mais seguro. Não há receita para a melhor massagem. São vocês que devem descobrir aquilo que o vosso filho ou filha mais gosta. E chegamos ao final da nossa sessão. Esperamos que vos tenha sido tão útil quanto possível e que estejam confiantes sobre esta nova etapa que se avizinha. Vai ser uma verdadeira aventura de descoberta para vocês e para o bebê. Mas nós estamos aqui para vos ajudar a prepará-la o máximo possível. Aproveitem, porque vai passar demasiado rápido. Obrigada e até à próxima sessão.